Professor Gustavo Gaia, existe mesmo esse ativismo judicial que muito tem se falado no Brasil, essa perseguição velada ao governo Bolsonaro e ao próprio presidente, algo orquestrado no sentido de inviabilizar o seu governo e as suas bandeiras, principalmente aquelas bandeiras, né, relacionadas à família e etc. O que o senhor acha? Luiz, usar o termo ativismo judicial já é um eufemismo hoje em dia, né? O que o judiciário está fazendo é uma abominação histórica. Eu tenho 39 anos de vida e eu nunca vi tantos crimes sendo cometidos, tantas abominações sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, queridos ouvintes que agora acompanham o programa, eles têm como obrigação defender a Constituição. É o objetivo primordial do Supremo, defender a Constituição. O que sobra para nós brasileiros quando os membros dessa instituição são os primeiros a violar a regra institucional, a regra da nossa Constituição? O que eles estão fazendo é inenarrável. Alguns exemplos para vocês. Eles abriram um inquérito baseados em uma denúncia da Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, que já saiu os áudios dela, onde ela é sim a rainha das fake news. Ela é uma pessoa que produz perfis falsos e mobiliza com dinheiro público o ataque a pessoas públicas. Ela é a pessoa que iniciou esse inquérito. Sim. E aí vem vários atos ilegais do STF. Eles abriram um inquérito, que eles não podem fazer, não faz parte da atribuição do STF abrir um inquérito. Eles direcionaram quem iriam julgar. Eles são a vítima do inquérito e eles vão julgar também. Isso não existe, não existe sim, vou me corrigir aqui. Isso existe na Coreia do Norte, num país comunista, isso existe na China, um país comunista, isso existe em Cuba, um país comunista. Estão acabando com a nossa liberdade de expressão. E o que me preocupa e muito é que uma grande parte da imprensa brasileira tenta fazer uma acrobacia argumentativa para convencer você de que o que eles estão fazendo é certo, de que eles estão defendendo a nossa democracia. Então existe sim uma perseguição, pessoas que nunca cometeram crimes algum, têm que receber a Polícia Federal em suas casas de manhã, têm seus bens apreendidos, dentre elas deputado federal com foro privilegiado. Alguém tem que pôr um ponto final nessas atitudes do STF. Quem que é o nosso governo? O governo é nosso, é meu, é seu, é de quem contribui, pertence a mim. Pertence a você, e não a quem está lá no poder. Nós ainda não entendemos o jogo do poder, e nós temos que trazer isso para a população. Eu concordo em praticamente tudo que o senhor acabou de falar. Nessa parte onde você fala assim, que cadê o povo que não lutou pelos seus direitos, cadê o povo que não lutou por uma reforma? Só que o que você tem que entender? Você até colocou na sua fala, hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet. O que nós não tínhamos naquela época era a capacidade de trocar informação em massa como nós fazemos hoje. Toda a nossa informação vinha basicamente das mesmas fontes. E a educação foi completamente aparelhada. A educação brasileira, ao invés de ensinar, de contribuir para desenvolver o lado cognitivo, de desenvolver pessoas que possam agregar para a sociedade, não. A esquerda transformou a educação brasileira numa fábrica de imbecilização, de militantes, de idiotas úteis. Basta você ir nas universidades federais que você vai perceber isso. O que aconteceu? Graças a Deus chegou uma coisa chamada internet. E com a internet, aquelas pessoas que antes não tinham voz, começaram a expor a sua opinião, a verdade. E a verdade tem um poder de propagação incrível. E essa verdade começou a se propagar. Isso significou um risco para a hegemonia da narrativa da esquerda. Só que aí que eu quero te falar o problema dessa subjetividade da Constituição, que lá fala da liberdade de expressão. Só que o que eles estão fazendo agora? Cerceando o meio de comunicação que está sendo o conduíte desse despertar político brasileiro. Exatamente. Todas essas pautas que você falou agora, hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos da importância de uma reforma, hoje nós sabemos da importância de uma reforma da Constituição, da Previdência, de tudo. Por quê? Porque nós estamos debatendo isso nas redes sociais, nas internet. Pelas mudanças. E qual é o plano do STF agora? Regular a internet. A Tabata Amaral do PDT, só um exemplo, que isso corre o risco de passar. Ela está com um projeto no Congresso de proibir você de ter o WhatsApp. Como se nós não fôssemos adultos o bastante para poder lidar com um aparelho como aquele, com um dispositivo como esse. E aí o que vai nos sobrar? Para onde nós vamos recorrer? O caminho que esse STF está indo. E essa parte da esquerda brasileira é nos levar para uma cubanização já, para se transformar na Coreia do Norte. E o que nós podemos fazer? Então eu concordo com você. A consciência política precisava ter, mas nós temos agora. E consciência política vai gerar uma reação. A reação acontece nas redes sociais. Eles estão cerceando as vozes. Eu sei que, professor,
professor, que o governo, que o presidente não tem gente, não tem povo na rua, para, por exemplo, impedir o seu impeachment. Eu quero até voltar no ponto inicial dessa conversa, que é a questão do inquérito ilegal, o inquérito AI-5, né, da censura do STF. Por que esse inquérito existe? Durante muitos anos, as ruas foram propriedade da esquerda, mas não era uma mobilização espontânea e orgânica da esquerda. Eles conseguiam colocar pessoas nas ruas por causa dos sindicatos, da CUT, do MST, são mercenários políticos, que eles iam lá, colocavam o coletezinho da CUT, pagavam R$50 e enchiam as ruas. Então eles acham que quando a direita leva milhões de pessoas para as ruas, há um mesmo sistema por trás. Eles não conseguem entender, esses ministros do STF não conseguem entender que é uma mobilização espontânea e orgânica. É uma mobilização natural. Como a Maite bem disse aqui, foi um consciente, o ideário coletivo entendeu que nós temos que lutar pelas nossas liberdades. Aí eu volto na pauta da direita. O que a direita quer hoje? O que essas pessoas, nós, a direita, lutamos? Nós percebemos que quanto maior o Estado, menor é a nossa liberdade. Quanto maior o Estado, mais corrupto ele fica, mais inflado. E esse peso do Estado, quem carrega somos nós que pagamos nossos impostos. Então a direita está lutando pela sua liberdade, está lutando para que a nossa família não seja interferida em políticas nefastas, como ideologia de gênero, sabe, com doutrinação dos nossos filhos. Nós não aceitamos mais e não vamos aceitar termos as mentes dos nossos filhos sequestradas por ideologia da esquerda, que tem como objetivo virar os nossos filhos contra nós, pais e mães. Então a direita, nós estamos lutando pela nossa fé, pela nossa liberdade, pela nossa pátria. E as ruas estão enchendo por causa desse sentimento. E uma grande diferença entre a direita e a esquerda é que a esquerda luta para destruir aquilo que eles odeiam. Nós lutamos para preservar e proteger aquilo que nós amamos, que é a nossa pátria, a nossa família e a nossa liberdade. Tudo bem, vamos mencionar uma coisa da educação, eu vou falar agora da opinião como professor. Eu sou professor há 21 anos também. Nós estamos acordando agora, é um fenômeno relativamente novo. A direita brasileira organizada, que entende tudo isso que o senhor falou, é embrionária. Nós deixamos durante décadas que a esquerda se infiltrasse os seus tentáculos nos setores estratégicos da sociedade, inclusive na educação. Então, serão necessários, eu vou dizer, não é décadas não, eu vou te falar a verdade, serão necessárias gerações para a gente conseguir equilibrar o sistema, para que haja um contrapeso equilibrado entre direita e esquerda. Porque não é esquerda e direita, é esquerda e bom senso. Tem jeito, Brasil, tem jeito, esse governo não vai ser inviabilizado. O que vocês imaginam daqui para os próximos anos para o nosso país? Começa contigo, professor. O que eu vejo, o que eu espero? Dizem que antes de melhorar, piora, né? E está piorando agora, a situação está ficando realmente complicada. Mas eu tenho uma fé no povo brasileiro que é imensurável também. Eu acredito que o povo brasileiro entende, vai entender o que está acontecendo e vai reagir. Isso já aconteceu no Brasil outras vezes. Nós amamos o nosso país, nós amamos a nossa bandeira, amamos a nossa liberdade. E cada vez mais a população está percebendo que está em risco. Está em risco sim, se nós não reagirmos, em breve, o nome desse programa não vai ser pura política, né? Vai ser pura ditadura. Deus me livre. Para que isso não aconteça, nós temos que tomar algumas ações. Primeiramente, nos informar por outras fontes, né? Não ficar só assistindo Globo. Se você é uma pessoa que ama a sua família, desligue Globo da sua casa. Assistir Globo é abrir as portas para as trevas do seu lar. Segunda e quarta, 21 aqui na Fonte TV, tá bom? Exatamente. Sempre segunda e quarta aqui, na 21. Fonte TV. Obrigado. E procure outras fontes de informação. E é isso, né? Está nas mãos de Deus, nós temos a verdade do nosso lado, nós temos Deus do nosso lado e com certeza nós vamos sair vitoriosos dessa.